Certo. O Pepe agora entrou num outro ponto que eu achei muito importante, que é o direcionamento para a rede credenciada. Hoje existem leis que garantem o direito de livre escolha do consumidor. É até um informativo que nós temos dentro da oficina do direito do consumidor, que fala da lei número 8.078 de 1990. Depois eu deixo aqui embaixo o link para vocês acompanharem a lei. Mas, infelizmente, é uma coisa que não é respeitada pelas seguradoras, né, Marcelo? A seguradora sempre acaba forçando o cliente a levar dentro da rede credenciada. Muitas vezes ela usa de artifícios e de argumentos mentirosos. A verdade é essa, acho que não tem uma outra palavra. Porque ela chega a dizer, eu já tive clientes que abriram sinistros e o atendente informou, olha, essa companhia não faz parte da nossa rede, a gente não pode garantir, você não vai ter garantia dos serviços. É uma inverdade, porque quem Não tem agenda, eles vão inventando. eles colocam, não tem agenda. Já comentaram com clientes nossos que a Tony Mac trabalha de forma fraudulenta. Então, eu queria aí o comentário de vocês sobre o direcionamento para a rede credenciada. Por que que não é, obedecida a lei que existe no Código de Defesa do Consumidor e como que eles criaram uma liminar onde hoje a seguradora pode vender dois modelos de seguro, um dentro da rede e um fora da rede, porém o cliente nem está sabendo dessa opção. E isso deveria estar muito bem explícito, né? Posso falar minha leitura aqui Claro. sobre isso? Acho até importante fazer um registro, senão fica parecendo que a gente fica caça as bruxas, né? E não é isso. Como a gente está falando, o mercado nosso, aí a gente está inserido numa cadeia produtiva muito grande, muito forte. E economicamente falando, assim como nós somos empresas, eles também são empresas, a gente tem que defender o nosso pão. De que forma? Trabalhando custos e receitas. Certo. Só que fazendo isso, respeitando o limite até onde vai o direito do outro. Então, a minha leitura eu não sou contra o credenciamento, nunca fui. Acho que é uma questão econômica, comercial, que tem que ser analisada de cada oficina, para cada companhia, dependendo do tamanho, região e N fatores que envolvem isso. Mas o fato é que a partir do momento em que o cliente escolhe aonde ele quer levar o carro, a companhia deveria entender que, opa, peraí, parei aqui, eu não posso forçar mais nada. Mesmo que sejam situações comerciais, vender dois tipos de seguro, dar desconto e tal, ok. São opções comerciais que ela pode oferecer no mercado que eu não vejo ilegalidade nisso. No entanto, esses argumentos até levianos, vamos dizer, acabam nos prejudicando, geram um dano moral, um dano material para nós, porque a gente deixa de fazer esse reparo. Eu tenho até uma leitura um pouco ruim disso, assim, tem gente que me critica por isso, que fala um negócio que talvez seja meio pesado, mas para mim, a partir do momento, é tão difícil a história lá de propaganda do CAC, né? Você conseguir trazer o cliente para dentro da empresa. Então, fez o mais difícil, colocou o cliente lá dentro, ele está lá, ele te escolheu, ele confia em você. Praticamente é você fazer o serviço, emitir a nota fiscal e receber o dinheiro. Aí vem alguém externo a isso e fala, não pode, daqui. Isso não pode, e tira o dinheiro da minha mão. Pô, peraí, que situação é essa? Eu acho muito desleal, acho que é uma palavra adequada para colocar. Então, não sou contra o credenciamento, mas eu acho que esses argumentos, esses artifícios, são usados para maximizar os resultados de uma forma muito Unilateral. imoral e muito ilegal, porque ela vai atropelando tudo pelo caminho. Ela não respeita o cliente dela, Sim. ela não respeita a oficina, muitas vezes ela passa por cima do corretor ou coage o corretor, questões comerciais e por aí vai. Então, me preocupa e me assusta isso, porque as pessoas que querem simplesmente trabalhar, todo mundo está lá para ganhar o seu pão, né? Todas as empresas, então só isso, a gente não só quer ser respeitado e o cliente também, obviamente, tem que ter o seu direito respeitado. Gabriel, uma pergunta relacionada a isso. O Pepe até mencionou aí de realmente haver uma rede de credenciamento, concordo até com o Pepe, eu também não sou contra, o que eu acho é que ele é unilateral, somente para a companhia de seguro, mas cabe algum tipo de ação em relação a isso? Eu quero levar meu carro na Tony Mac, ou na oficina do Pedro, ou na oficina do Pepe, e a companhia não me deixa. Cabe alguma ação contra a companhia? O consumidor ele pode escolher o prestador de serviço no caso específico do carro dele. O Código de Defesa do Consumidor citado por você na nossa introdução, ele garante essa livre escolha do consumidor. Então, sim, ele pode propor uma ação de obrigação de fazer contra a companhia,
de forma que ela seja compelida a custear o reparo no veículo dele na oficina que ele escolheu. Especialmente se o preço... geralmente as companhias de seguro pedem 3 orçamentos, né? Se o preço o orçamento estiver dentro da média ali, não há qualquer óbice do consumidor levar na oficina que ele escolhe. Só fazer um parênteses rapidinho, é que eu ouço muitos argumentos nesse sentido, porque a gente só tem praticamente um credenciamento. Então, eu ouço muita negativa nesse sentido de companhias diversas. Só que o detalhe é que eles usam como régua de tabela de valor de mercado o valor da rede credenciada e não o valor real de mercado. Não o valor de mercado. Então aí fica, Mas aí, fica com a visão judicialmente, você consegue fazer uma discussão dessa. Falando, não, eu vou levar meu veículo na oficina que mais me agrada e que eu tenha confiança. Né? É um bem meu que eu contratei aquele seguro para ter essa opção. Vocês citaram aí que as companhias elas estão fornecendo agora ou oferecendo, entre aspas, contratos que obriguem o consumidor a levar nas oficinas credenciadas de forma a obter um desconto no pagamento do prêmio ali do seguro. É uma possibilidade. Até na franquia. Na franquia também. Até na contratação do seguro tem um diferencial de valor. Desde que expressamente informado ao consumidor, e esse é o ponto que a gente vai conseguir discutir isso ou não. Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 6º que o consumidor tem que ser informado expressamente, de forma clara, precisa, etc. Não vamos entrar nesse meio que também, né? Mas de forma bastante expressa das condições do contrato. Ele não pode ter dúvida do que ele está levando, Exatamente, né? Ele não pode ter dúvida do que ele está levando. Né? As letras miúdas não existem mais. Sim. Né? As letras miúdas a gente extirpou dos contratos. Só fazendo um ajuste, às vezes não é nem não saber o que está levando, é não ter surpresa na hora que precisa usar, né? Também. Surpresa né? ruim. O que acontece é que eles inserem lá no contrato, o corretor não informa. Que deveria informar por também. Questões comerciais não tão ortodoxas, né? Por questões comerciais ali que ele entende na hora. E depois lá judicialmente, quando a gente vai brigar, eles vão falar, não, o consumidor aceitou. Né? Tem um princípio no direito, né? Chama pacta sunt servanda, né? Se ele assinou, ele aceitou o que ele estava contratando. E daí vai ser uma questão de prova, uma questão morosa, né? Esse é o grande problema que eu já conversei algumas vezes com o Guilherme, né, a respeito. O consumidor trouxe o carro na minha oficina, a companhia seguradora falou, não, você tem que levar na minha credenciada. Eu vou entrar com uma ação. A gente sabe que a ação judicial é morosa. Sim. Para o consumidor, o que ele quer? Carro, ele só quer o carro dele. Né? Então, e daí entra o papel da associação, de uma forma geral, e da associação lá do interior que vocês estão fazendo, de uma forma mais forte ainda até, porque daí vocês têm o amparo do Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala a OAB, é uma relação comercial. Eu não estou falando em Código de Defesa do Consumidor, estou falando em Código Civil. Certo. Então, guardadas as proporções, são pessoas equiparadas, né? Nós e companhias de seguro. Enquanto o Código de Defesa do Consumidor são pessoas em desigualdade, em vulnerabilidade. Então, o consumidor é vulnerável frente à companhia seguradora. Ele tem muito mais direitos e resguardos na lei. Por isso que as associações podem se ajudar bastante. As associações, no nosso caso aqui, a gente consegue, por uma representatividade, tendo bastante associados, né? A gente consegue movimentar essa máquina e tentar trazer a coisa mais igualitária. E é nesse sentido que a gente trabalha e que judicialmente pode ser feito. Notem só, uma falta de informação que principalmente vocês clientes deixam de receber por parte da seguradora ou por parte do corretor na hora de você contratar o seu seguro, acaba limitando você a ter um reparo digno do que você achou que teria na hora que contratou o seguro. Minha última pergunta fica somente relacionada a isso. Mesmo o cliente contratando aquele modelo, hoje o cliente não é obrigado mais a assinar a pólice de seguro. Hoje ele, por uma formatação, até mesmo o corretor pode aprovar por ele. Esta condição se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor? Se ele deu o aceite, se ele contratou o seguro, quer dizer que ele tem a obrigação de ter conhecimento de tudo que está ali e o Código de Defesa do Consumidor fica... Nada se sobrepõe à lei, né? Ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. Então, a lei sempre vai se sobrepor a qualquer contrato
particular firmado entre as partes. Então, saibam que vocês têm sim o direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e podem sim reparar o carro aonde vocês bem entenderem. Exatamente. Buscando uma abusividade aí.